Primeiro eu queria agradecer, né, o convite e dizer que é muito importante esses momentos, né? Eu acho que... E aí, contando aqui, eu me vi também nessa história, né? E para falar da participação da Maria Ruth em nossa comunidade, que é Heliópolis, a gente, por exemplo, hoje, quando a gente pensou em vir aqui, lá na UNAS, a gente viu que trouxe pessoas que estavam nos anos 80, pessoas que estavam nos 90, 2000, né? Então, assim, a gente percebe que é bem verdadeiro, quando o professor traz, essa continuidade, né? Que, assim, não é simplesmente estar em alguns momentos e afastar. E, assim, uma coisa também que eu achei interessante, quando a gente vê a história do nosso povo, né? O povo de comunidade, o povo de periferia, viu, Francisco? Parece que a gente muda de endereço, parece que a gente muda de região, né? E Heliópolis, nós estamos lá numa área de 1 milhão de metros quadrados, a gente estende a participação, pensando na doutora Maria Ruth, numa área também, né, dona Emília, que está aqui, no Morro da USP, uma área que a USP tem. Então eu falo de 1 milhão de metros quadrados, eu já estou falando de uma área estendida, que é uma área que a dona Emília hoje está apresentando, que também é o Morro da USP, que a Maria Ruth também teve uma participação. Mas eu quero dizer, eu concordo piamente quando, por exemplo, eu acredito que a universidade, que quem estuda, quem está em formação, é muito essa questão do fazer, né, a teoria e a prática, né? Eu acho que uma sem a outra não tem, não acredito, né, que dá certo, vamos pensar assim. Eu acho que é isso, né? A função das universidades, né, de quem estuda, de quem está em formação, é exatamente olhar a prática. E aí a gente também vê, o que eu estava pensando aqui, eu falei, meu Deus, para o nosso povo a gente tem que lutar por tudo, né? A gente tem que ter persistência. Lá em Heliópolis a gente costuma falar, né, que a gente tem que ter ousadia. E outro dia eu fui procurar no dicionário ousadia, eu não gostei do que estava no dicionário. Que é buscar a oportunidade, que hoje é garantido na lei, né? No tempo que nós iniciamos a luta lá não era, então a gente tinha que fazer uma luta para estar na lei, hoje está na lei, mas a gente vê que a gente ainda não tem para o nosso povo, né? Um direito de morar, um direito a uma escritura, direito à água, né? Então, a gente fica pensando isso, viu, Genésia? A Genésia foi quem organizou as mulheres, isso em 1980. A comunidade Heliópolis nasce em 72 e a própria doutora Maria Ruth foi a primeira pessoa a fazer uma tese, né, sobre Heliópolis. E a gente se viu lá, eu, por exemplo, me vi lá, na época eu tinha 19 para 20 anos, né, e eu me vi lá e eu gostei de me ver lá, né. E eu acho que essas coisas a gente vai, como que eu quero dizer, empoderando. Acho que essas coisas a gente vai acreditando. Por mais que o professor fale assim, é demorada, é muito demorado. Eu fiquei aqui pensando nisso, né? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, é muito demorado mesmo, né? E eu estou falando de um tempo de 35 anos. E quando a doutora Maria Ruth apareceu lá, a gente estava na área, né, tinha as mulheres, a gente não tinha UNAS ainda, era a comissão de moradores, porque a gente acreditava que se a gente tivesse regularizado, porque naquele período as associações de bairro eram todas ligadas ao poder público, quer dizer, servia para cabo eleitoral, servia só para os candidatos. Então a gente tinha quer dizer, a gente não queria, estou procurando uma palavra bonita, mas não é isso, a gente não queria de jeito nenhum se regularizar. E a gente precisou criar UNAS para poder negociar. Então isso eu estou falando do governo do Jânio Quadros, e aí eu vou falar muito de governo que a gente lembra mais do que data. Isso eu estou falando do governo de Jânio Quadros, que naquele período a gente estava quase saindo da ditadura, era 86, né? E o slogan
do Jânio era varre, vassourinha. Então, vocês imaginam, nesses anos, uma área vazia, com a questão do desemprego que começa nos anos 90, né? E a doutora Maria Ruth era coordenadora de um projeto, no qual, naquele período, que era o escritório piloto, a gente tinha lá engenheiro, arquiteto, assistente social, né? Então, eu fico pensando nos valores. Como isso era importante, porque naquele momento a gente aprendeu, porque nós tínhamos uma proposta todo momento que era discutido, mas a gente aprendeu a negociar, a saber que tinha uma posição do governo e que a gente tinha que ter a nossa posição organizada. E o que eu acho que é fundamental, a questão da escuta que era dada naquele momento, né? E eu imagino, e a gente tinha paus, né, doutora? Muito, né? Eu, por exemplo, vocês imaginam que com 18 anos eu era nada respeitosa, né? Então, não é Lourdes, a Lourdes também lembra? Eu estou aprendendo agora, mas eu não era nada respeitosa. Por quê? A casa que eu tenho, eu morei até 22 anos, eu morei em barraco. Então, eu odiava todo mundo que tinha casa, só por que só eu que tinha que morar em barraco de madeira? Essa era a realidade que tinha. E aí, eu entrei para a luta. Quando eu vi a Genésia numa assembleia, lá na Coronel Silva Castro, a Genésia falando assim, olha, o povo, a prefeitura não quer dar casa para nós não temos direito, era coisa de guerrilheiro que tinha lá, mas a terra é nossa, Deus já falou que a terra é nossa, até passarinho tem casa, por que nós não temos casa? E aí ela terminava, quem quiser ter casa, nos acompanhe. Eu falei, é com esse povo mesmo que eu vou ficar, porque eu quero ter a minha casa, né? Para a gente entender, eu estou falando a partir da necessidade, né, que movimenta as coisas, que movimenta as pessoas, isso na comunidade. E eu estou trazendo tudo isso de um jeito para dizer que naquele momento, daquela forma como foi, ela gestora de um local, a gente aprendeu, né, a negociar. E a saber, por exemplo, naquele período, foi feito o primeiro cadastramento. Nós conseguimos fazer com que a prefeitura comprasse a área. A área de Heliópolis era antes do INSS, né? E a gente conseguiu com que a prefeitura comprasse. Para vocês terem uma ideia, né, da importância de uma gestora naquele momento, era com pau, mas como que eu quero dizer? A responsabilidade, né, de um governo que a gente sabe de que forma que era, né, que a gente conseguiu com que comprasse a área, os primeiros mutirões com Profavela, por exemplo, daí que veio a minha casa, era 192 famílias que saíram daquele momento. Os campos que na verdade transformaram em moradia, que era aquelas pré-moldadas, 9 campos de futebol, né? Então assim, a gente, isso fica, não sei se vocês conseguem ver isso, pensando na identidade, quando eu falo nessa ousadia, né? Isso, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos segurar um despejo em 92. Foi o primeiro despejo, né, em São Paulo, que tinha a ordem da juíza lá, não é que ela voltou atrás, né? Para sentir o que esse povo era assim, se mexe com um, mexe com todos. Eu estou trazendo isso para dizer, muitas vezes eu fico me pensando, né, porque as nossas lutas, né, as lutas das comunidades, e se o Francisco contou a história dele, se contar a nossa história, né, Genésia, todo mundo da Neguinha que está aí, a gente vai ver que entrelaça muito, né, que é muito da falta de emprego, da falta de oportunidade de estudo, né, porque a nossa classe foi poder estudar com a universalização da educação, que a gente tem hoje educação, né? Tem escola, né? Educação a gente não tem ainda, né? Vocês têm ênfase na educação, que isso. É uma das bandeiras da Heliópolis hoje em dia. Então, assim, para a gente, e aí eu falo isso em 2007, e a tese, depois dos anos 90, ela me traz, aí eu vou falar, ela me traz, assim, o Caio, ele estava por aqui, né? O Caio, estagiário, tá lá.
Estava procurando ele por lá. Né? Aí eu estava olhando para ele e falei, quantos anos você tem agora? Ele era um menino naquele período. Né? E ele veio para quê? Para fazer um projeto num córrego. Nós tínhamos 2 córregos lá que era um problema. Era tanto o problema na questão da mortalidade infantil, lembra? E também um problema quando chovia, não podia chover, a gente ficava rezando para não chover. Se chovesse era um problema que tinha. E ele foi lá discutir com os moradores, olha outro valores que é, né? A coparticipação. Nós não... E a gente brincava, lindo, lindo, ele tá lindo ainda, né? Mas ele era muito lindo, né? A gente paquerava ele, né? Ele levava na... Não, assim, só lembrando assim como era. Mas assim, eu tô contando isso para dizer que essas coisas como são importantes na comunidade. Não com uma posição que eu chego com saber em cima do outro, mas aquela questão que o Paulo Freire, acho que traz muito, né? Da questão da troca, de que todo mundo tem saberes e tal, né? E assim, isso foi importante, essas experiências para nós foi muito importante, né? Nesse sentido. E aí teve um outro momento, isso eu lembro do Caio, que a gente veio, né? Que ele fez uma intervenção ouvindo os moradores. Então isso fica na nossa cabeça. E outros momentos, por exemplo, hoje a gente chama a doutora Maria Ruth quando a gente está no sufoco. A gente tinha uma questão lá, o Kassab no primeiro mandato dele, porque isso foi há 4, 6 anos atrás, né, 2006. Ele chegou lá, ele queria tirar uma área, ele falou, agora o projeto nós conseguimos dinheiro, agora vai ser do nosso jeito, bababi, e queria uma área lá tirar. Nós fizemos uma reunião com todo mundo, aí chamamos a doutora Maria Ruth, o João Miranda, né? Aí o João Miranda, ele coça a cabeça assim, né? Ele tá... E agora tá ruim o negócio. Aí falou, não, vamos chamar a doutora Maria Ruth, porque ela agora ela vai trazer os meninos dela, as meninas dela, os estagiários dela, e nós vamos conversar com o povo, e nós vamos ver com o povo se é melhor apartamento ou se é melhor casa. É assim que ele fala despachado assim, né? Aí chega a doutora Maria Ruth, e aí a gente fala com ela que a gente quer o projeto da prefeitura, mas que é consultado com os moradores. Né? A gente faz uma assembleia com os moradores, mas nós vamos nas casas, lembram de sábado, domingo, e aí a gente vai nas casas das pessoas consultar, né? Porque isso é isso que a gente vê de importante, né? Que é essa questão do saber com o dia a dia, né? Ouvir à vontade. Porque você pega um morador, uma história que você está contando, Fernando, e uma pessoa que ganhou o Singapura, não tem sentido nenhum, né? Claro que é importante tudo isso que a gente está discutindo. Estou falando assim, ele não esteve junto, ele não participou da urbanização, né, de Heliópolis. E a Lourdes sabe disso, a Lourdes está aqui, ela coordenou um projeto em Heliópolis, né? Então, assim, são pessoas que a gente tem aprendido muito essa questão da coparticipação. E aí eu tenho que frisar, eu acho que o jeito de cuidar da cidade, né, que eu acho que é isso que é importante, eu acho que a nossa cidade, ela não está sendo cuidada. Essa forma de cuidar da cidade, olhando, por exemplo, eu elenco nessa minha trajetória, caminhada de Heliópolis, a Luísa Erundina foi primordial, vamos dizer, nessa questão de quebrar paradigma, da educação, dos movimentos da... Naquele período nós tínhamos 40% da nossa comunidade analfabeta, né? Naquele momento, hoje eu acho que a gente deve ter cerca de 10%, mas era 40% levantada mesmo. Em 86... Da prioridade de vocês da educação, que eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Em 86, por exemplo, o primeiro cadastramento foi no período que a doutora foi gestora, né? E aí essa trajetória, a gente percebe o quê? Que o morar, ele é essencial, não tem dúvida nenhuma. Continuo com aquela fala da importância de morar. Só que o morar, ele se estende, né? A comunidade precisa ter cultura, né? A educação, ela realmente tem que garantir a questão da inclusão, né? Da universalização para todos, mas realmente uma educação que emancipe, que eu acho que essa é a questão. E aí hoje, por exemplo, nós lá, uma coisa também que eu acho que é
vamos pensar assim de princípio, que eu acho que é importante, por exemplo, nós sempre fomos atrás dos governos e fizemos com que os governos, de uma forma ou outra, eles tivessem ficado na comunidade. Então, todas as prefeituras fizeram algum tipo de intervenção lá dentro. Então, a gente acredita que a função do poder público é ele estar garantindo os direitos, né? A violação dos direitos é uma coisa que, por exemplo, não dá para se aceitar. Em todo momento, quando a gente vê as histórias do povo, é isso que é dado, né? Hoje, lá na comunidade, a gente tem, nosso trabalho hoje, como eu estava falando, a gente estende um pouco mais no bairro. Então, hoje a gente está trabalhando no Parque Bristol, mas com essa ideia, né, com esse sentido de empoderamento, com esse sentido de coparticipação, né, com esse sentido de transformação. Nós não podemos se dar ao luxo de ficar esperando. Eu quis, assim, dialogar com vocês, né, e dizer essa importância da gente, da solidariedade, eu acho que alguns princípios, né, da solidariedade, dessa questão da coparticipação, né, que é importante nas comunidades, da questão as pessoas precisam se organizar, porque às vezes a gente acha que o culpado é a gente, mas essa não garantia de direito, que eu acho que essa é a grande questão, né, porque a gente tem que lutar por tão básico, né, a gente acaba perdendo o foco no maior, né, que eu acho que é não é intervenção, talvez a palavra, mas a gente tem que participar mais na questão do controle social, né, dos conselhos. Quer dizer o seguinte, às vezes a gente fica, a gente tem uma violação tão grande dos nossos direitos que a gente não consegue dar o passo seguinte, que é essa questão do controle social, essa participação nos conselhos, que é a democratização do nosso Brasil. E aí, acho que terminando, né, do que eu queria falar, né, eu trouxe aqui, que é o girassol, que representa Heliópolis, para a doutora Maria Ruth, dizer para ela... E muita saúde para a senhora, para a gente continuar transformando e mudando muitas comunidades, porque é isso que eu quero, o meu povo sendo agente de mudança e sujeito da história.